Pegamos o artigo de sequenciamento e análise do genoma cloroplastidial de cana-de-açúcar, produzido por Tecílio Calça Júnior, no caso, engenheiro agrônomo. Utilizamos esse artigo como base para nossa pesquisa e extraímos tópicos relacionados ao nosso ensino médio. Tecílio Calça Júnior é um engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de São Luís Queiroz, em São Paulo. Ele possui mestrado em Fisiologia e Bioquímica das Plantas, além de um doutorado em Biologia na Agricultura pela USP. Ele é professor associado da Universidade Federal de Pernambuco e coordena o Laboratório de Genômica e Planteômica de Plantas. Seu artigo retrata o estudo do genoma da cana-de-açúcar e ele foi feito com orientação da doutora Elaine Carrer, uma engenheira agronômica. Antes de falar sobre o sequenciamento e análise do genoma cloroplastidial da cana-de-açúcar, vamos falar um pouco da cana em si. A cana-de-açúcar é uma planta fina, fibrosa, de formato cilíndrico e folhas longas. Ela pode chegar até 6 metros de altura e é da mesma família do arroz, do milho e a cevada. O seu caule é rico em sacarose e é exatamente por isso que a cana é a principal matéria-prima do açúcar. Outro produto derivado da cana-de-açúcar é o álcool, que é essencial para a economia mundial. Ela está presente nos alimentos, combustíveis, eletricidade e em mais de 100 países ao redor do mundo. E só no Brasil ela movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano. Ao final do experimento, foi possível observar algumas características, como não houve diferença entre o DNA obtido através do cultivo in vitro, e as folhas de 5 a 15 centímetros foram as mais favoráveis perante o isolamento dos cloroplastos. Isso provavelmente aconteceu devido à maior quantidade de fibras e sílica no tecido. Descobriu-se que os cloroplastos da cana-de-açúcar são maiores que o do tabaco, justificando assim o coisolamento do DNA nuclear e cloroplastidial que foram observados em outros testes. Ter a manutenção de plantas no escuro foi essencial para ter o rendimento do isolamento dos cloroplastos. No método Triton-X100, que é o método onde se tem a separação das organelas que são congeladas, trituradas e filtradas, não houve a necessidade desse período escuro. Isso, uma vez que a trituração não requer um homogeneizador. Em relação às 3 espécies vegetais observadas, o milho, o arroz e o tabaco, observou-se que a homologia do tabaco envolve apenas os trechos dos côntions, o que apresenta identidade em todas as regiões do plastoma. Com relação ao arroz, o seu plastoma foi pouco homólogo à maioria dos côntions. Ele só demonstrou homologia nas regiões codificadoras. E no milho, a homologia estrutural se mostrou elevada. Antes de abordar sobre o genoma da cana, é importante falar o que é o sequenciamento genético. Trata-se de uma leitura, ou seja, é um estudo que utiliza processos bioquímicos para identificar as bases nitrogenadas presentes no DNA. Para a realização dessa tradução ou leitura, é necessário uma amostra do genoma para análise da amostra. De modo que, ao longo da tradução e análise, os cientistas vão adicionando os reagentes para depois introduzir uma máquina sequenciadora, que lê as bases presentes no genoma. Agora, tratando da cana-de-açúcar, ela é uma planta híbrida e seu genoma contém mais de 100 bilhões de pares de bases, distribuído em 100 e 130 cromossomos. Pegando estudos realizados pelo Jornal da USP, o genoma humano tem 3,2 bilhões de pares de bases, divididos em 46 cromossomos. Enquanto o ser humano é um organismo diploide, com 2 cópias de cada cromossomo, 23 do pai e 23 da mãe, a cana-de-açúcar é poliploide. Como a cana-de-açúcar tem uma extensa quantidade de dados, o estudo da análise do seu sequenciamento durou cerca de 20 anos, com a ajuda da tecnologia, de modo que ainda falte 0,9% da análise do genoma. A sua análise bioquímica é de extrema importância. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a cana-de-açúcar é a maior cultura agrícola do mundo em tonelagem de produção. Além de que há uma grande importância genética pela alta produtividade de açúcar, etanol e bioeletricidade, sendo muito bem vista como uma solução verde ao petróleo.
Portanto, o assunto aprofundado dessa planta é de importância tanto biológica como econômica e governamental. Como explicado, sequenciar o genoma da cana não é uma tarefa fácil, e ainda não há uma previsão de quando será possível mapear a parte que ficou faltando no total estudo. Bom, resultado de cruzamentos realizados ao longo de alguns milênios entre diferentes variedades de duas espécies, a cana-de-açúcar cultivada hoje tem um material genético bastante complexo. Composto por 10 bilhões de pares de bases distribuídos entre 100 e 130 cromossomos, o genoma da cana demanda uma grande capacidade computacional para que, de um lado, une os pedaços sequenciados do DNA e, do outro, mantenha separados os cromossomos homólogos, cromossomos os quais são pares com informações genéticas semelhantes às herdadas dos progenitores, que, para se ter uma ideia, o genoma do trigo tem 17 bilhões de pares divididos em 46 cromossomos. A partir das informações obtidas no sequenciamento atual, o grupo da USP desenvolve ferramentas para o melhoramento genético da cana e testa diferentes genes candidatos em plantas transgênicas. Também realiza estudos de genômica comparativa de grandes famílias de genes, com o objetivo de compreender sua contribuição nas diversas variedades de canas usadas nos programas de melhoramento do país. Para superar os diversos desafios, os cientistas usam uma combinação de abordagem de sequenciamento do genoma, incluindo o sequenciamento dos cromossomos individuais, na construção de mapas físicos e genéticos do genoma, que assim ocorre a integração dos dados do sequenciamento de diferentes variedades de cana. O sequenciamento do genoma da cana é importante para a compreensão dos processos biológicos subjacentes e ao crescimento e à produção do açúcar da planta, bem como o desenvolvimento de variedades de cana mais produtivas e resistentes aos estresses ambientais. Explicando resumidamente, o sequenciamento do genoma começa com a extração do DNA da planta, que em seguida o DNA é cortado em pequenos pedaços e sequenciado, usando tecnologia de sequenciamento de próxima geração, como a tecnologia Illumina. Os dados de sequenciamento brutos são então processados e montados em um genoma de referência usando software especializado.